Nunca. Os cristãos tementes a Deus, aqui presente, nunca cometeriam essa atrocidade. E isso demonstra que o estado psicológico deles lá é muito pior do que a gente aqui fora. A gente não pode julgar ele como direito positivo. O que age ali naquela caverna, naquele momento, é um direito natural. Roger foi o primeiro a dar a ideia de jogar os dados. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que ele foi um herói. Só que em último caso, Roger desistiu. Mas não foi porque foi covarde. Nada disso. Não, ele não foi covarde. Ele foi um herói porque quis salvar a vida dos quatro clientes aqui presentes. Roger de última hora desistiu porque ele estava com medo, senhores. Medo. O que faz o ser humano no estado de medo? Tudo. Não posso me julgar lá naquela caverna porque eu não estava lá. Eu não sei o que eles sentiam. Mas eu posso pensar, imaginem vocês presos numa caverna calcária, que é a pedra assim, uma pedra muito difícil, muito dura de se tirar, né, no caso. Imagine vocês com frio, com fome, com medo, tendo em mente que vocês nunca seriam salvos. O que cometeriam vocês? O que aconteceria na sua mente para você pensar nesse estado de família? É muito difícil, senhor. Muito difícil. Eu apelo a vocês, inocentes, esses coitados. Eles estão aqui em extremo estado de depressão. Eles não conseguem conviver mais com a sua família, não conseguem sair da sociedade sem ser julgados pelos outros. Então, uma pena para eles. Não seria justo, porque eles já sofrem isso, eles têm isso na sua mente, entendeu? Então, eu queria também aqui que vocês pensem comigo, por um momento. O senhor Roger disseram aqui, mostraram aqui, comprovaram aqui que ele estava dormindo. Não, senhores. Na hora de jogar os dados, ele estava ciente, estava acordado. Ele sabia que iam jogar esses dados por ele. Ou não sabia? Ele sabia sim. Ele estava lá com seus companheiros, tentando um modo de sobreviver. Tentando sair daquela caverna para voltar com suas famílias, com seus filhos com saudades dele. E até hoje estão com saudade dos pais. Porque os pais estão aqui, sentados, tristes, querendo voltar para suas casas lá, para suas famílias, querendo ter o aconchego do seu lar. Se vocês julgarem culpado a morte ou a prisão, eles simplesmente não vão ter mais isso. Será que a pena por eles terem ingerido essa carne humana não seria suficiente? Não seria suficiente para eles? Eles têm que viver com isso lá na prisão? Ou se vocês acreditam em céu ou inferno? Ou purgatório? Será que eles merecem isso? Merecem ser julgados culpados? Roger, comprovaram aqui que ele estava dormindo, mas não, ele estava acordado e ciente do que ia fazer. Só que de última hora ele desistiu por medo. Só que ali eles estavam já com um contrato informal. E Roger não poderia voltar atrás porque já havia sido lançado os dados. Os dados já estavam no jogo. Ele ciente de si, porque senão, se seu companheiro fosse jogar os dados lá, e ele falasse, não, para. Aí sim, ele seria julgado aqui por vocês, porque ele estaria vivo, porque
teria comido a carne de alguém aí. Mas não. Todos ali que estavam são inocentes. Porque Roger, ele foi um herói. Um herói. E não deve ser tratado como vítima. Seus familiares devem ter orgulho, porque ali estão 4 famílias que precisam dos seus pais. Que precisam de alimento. Esposa também trabalha, mas os pais, os filhos também precisam dos pais. Então, senhores jurados, eu quero alegar que meus filhos são totalmente inocentes. Não podem ser julgados por aqueles que negaram a assistência quando mais precisaram. O ministério, a nossa sociedade negou veementemente ajuda, sequer psicológica, aos que estavam lá dentro. Com o rádio, eles se comunicaram com um juiz, com um sacerdote, com um médico. Quando eles se comunicaram com um médico aqui fora e perguntaram sim, será que a gente pode sobreviver se comer a carne do nosso amigo? E o médico, ele respondeu claramente que sim, eles poderiam comer e sobreviver por mais algum tempo. Nisso, imagine você lá dentro, com a resposta de um médico, uma pessoa graduada, falando para você que você poderia sobreviver se comesse a carne do seu amigo. De início, os nossos clientes, eles negaram, não podemos fazer isso, não podemos comer a carne do nosso amigo, porque todos que estavam ali eram amigos, eles eram amigos, muito amigos. Não podemos fazer isso, afirmaram eles. Mas Roger, ele tinha em mente, como líder, ele tinha em mente que isso era necessário para a sobrevivência de todos. Senão, não ia ser só uma pessoa a dar a vida por aqueles, seriam todos. Como o próprio ministério aqui afirmou que haveria necessidade de um morrer para os outros comerem o que estava morto. Senhores, eu quero aqui falar que quando uma pessoa morre, primeiro passam 2 horas, o corpo começa a ficar frio, gelado, começa a perder aquele ar de vivo. Depois de 4 horas, senhores, 4 horas, ele começa a ficar fétido, começa a entrar em decomposição. Em que estado os nossos quatro clientes estariam para comer aquela carne? Em que estado? Lúcido? Eu pergunto ao senhor, estado lúcido? Não, senhor. Não. Eles estavam em estado de necessidade. A gente pode falar aqui em lei. Tem lá, artigo 24, estado de necessidade. O 23, complemento 24. A gente poderia falar isso aqui. Poderia estar lá. Mas não. A gente apela para a sua consciência, a consciência de vocês, na hora de julgar nossos clientes. Senhores, não há um mal maior do que a pessoa viver com culpa para a sua vida toda. Isso é um trauma que não vai sair de jeito nenhum da vida deles. Se vocês acusarem essas pessoas forem para a cadeia, lá no Rio de lá, com isso na mente, que além de ter ia fazer esse fato, também conviver presos sem poder ver sua família,